Tenho o maior dos privilégios de estar aqui a conversar com o professor Adriano Moreira, que inclusivamente, e quebrando aqui um bocadinho as regras do segredo, foi meu professor na universidade, portanto é um ótimo reencontro. Olá, muito boa tarde, senhor professor. Obrigado. Vamos conversar um bocadinho sobre o movimento 1º de Dezembro. Foi criado em 2012, falei com o Dr. Ribeiro Castro no início desta emissão, mas um bocadinho mais a fundo, qual foi o grande objetivo da criação deste movimento? Bom, há uma coisa que eu gosto de lembrar. Eu, desde a minha juventude de estudante, assisti à celebração do 1º de Dezembro. Era um acontecimento cívico em que comungava todo o país, e esta Avenida da Liberdade era um espetáculo com desfile militar e grande apelo a virtudes patrióticas. Bom, quando foi suprimido o feriado, é preciso entender que suprimir o feriado não suprime o sentimento popular do que representa o 1º de Dezembro. Porque, como se viu pela adesão popular às festas de hoje, o 1º de Dezembro corresponde à refundação do Estado, que é um tema em que agora, com muito má definição, nós havemos tanta discussão. E foi a refundação do Estado, foi readquirir a igualdade entre as nações e os Estados na Europa. E há uma coisa que me ocorre sempre, é que nesta mesma Avenida da Liberdade, onde está o Monumento aos Restauradores, e nós hoje vemos a população a festejar e a honrar essa restauração, também está o Monumento ao 9 de Abril, em que o exército português foi destruído na Flandres. Sacrificou-se a favor de nações livres e iguais na Europa e não a qualquer submissão a um diretório ou autoritarismo. E, portanto, é preciso também, talvez não esquecer esse 9 de Abril, o sangue vertido, o objetivo que se tinha em vista e que talvez ajude a compreender e a tornar mais claro o que é a refundação do Estado, de que nós andamos à procura. São muitas as pessoas que têm vindo até à Avenida da Liberdade, também muitas as manifestações, inclusivamente populares, lá está, de adesão a todas estas celebrações do 1º de Dezembro, inclusivamente desde as 9 da manhã, que há uma agenda cultural a acontecer na cidade de Lisboa, que culminará por volta das 17 horas com uma recriação histórica no Largo de São Domingos. Este desfile das bandas sinfónicas acaba por ser também um elemento muitíssimo importante na comemoração deste dia. É porque tem uma dimensão nacional. O 1º de Dezembro não foi apenas um levantamento em Lisboa e conduzido por uma aristocracia que levantou e acompanhou o sentimento popular. Os conjurados. Foi uma coisa que levantou a sociedade civil portuguesa. E, portanto, isto é uma data que é tão sentida e tão importante em Lisboa como em qualquer das interioridades, aliás, empobrecidas, em que nós hoje vivemos. E por isso é o que a mim me dá confiança de que, tal como aconteceu muitas vezes no passado, foi a sociedade civil que deu a energia necessária para retomar a posição de dignidade na comunidade internacional, sem as dependências de que nós neste momento estamos a sofrer. Senhor professor, nós já vamos continuar a conversar, fazemos apenas uma pausa na nossa conversa. Continuando a nossa conversa, se calhar era importante recordar o estado lastimável em que se encontrava este país em 1640, a quando da restauração da independência, e como quase por milagre e com tanta vontade destes homens, em pleno século XVII, nós conseguimos reerguer uma nação. Olha, em primeiro lugar, há uma coisa importante. A nação tem várias definições, mas há uma definição principal. É uma comunidade de afetos. E a restauração deu um exemplo de que essa comunidade existia, porque eu imagino que os capitães que andavam pelo ultramar não sabiam quem era o Dom João I, nunca o tinham visto, mas aderiram imediatamente. Só Ceuta, se bem me recordo, é que não aderiu, e calculo que foi porque a guarnição já era espanhola, não havia uma guarnição portuguesa. Bom, e neste momento, o sentimento popular está à vista, no que toca
à situação internacional, com uma submissão um pouco humilhante em que estamos, mas falta aqui, como falta em toda a Europa neste momento, as vozes encantatórias que levantam e galvanizam e galvanizam. E nós lembramos, por exemplo, nesse tempo, como o país foi beneficiado com a existência de um padre António Vieira. E é isso que hoje, neste momento, faz falta à Europa. É por isso que, infelizmente, a crise portuguesa não é só a crise portuguesa. É a crise da Europa, é a crise do Ocidente. Eu penso que estamos num século sem bússola e que nós ou salvamos esta unidade ou a voz da Europa deixa de ter importância no mundo. O movimento que neste momento desenvolve em Portugal há de ter correspondência nos países europeus, espero eu, que sem recorrerem a extremismos, reconhecendo a dignidade das pessoas ao lado da dignidade dos países, consigam manter a unidade da Europa e impedir esta espécie de ocaso do Ocidente em que nos encontramos. Sr. Professor Adriano Moreira, foi mais uma vez um prazer conversar consigo. Muito obrigada. E um excelente resto de 1º de dezembro. Obrigado. Muito obrigada.